Olha aí, pessoal, aqui do Modernidade Ciência. Hoje é um vídeo bastante interessante que eu quero trazer para vocês, o chamado duplo padrão. O duplo padrão é quando você foca em alguma coisa, critica e depois aparece aquela coisa, você muda e aí você, aí não é assim, não é assado. Então você tem um duplo padrão de análise, né? Na sociologia a gente toma cuidado de ter um olhar distanciado. Você não pode ser um torcedor, você não pode simplesmente fazer uma análise da sociedade, simplesmente já ter um viés e medir aquela sociedade com a sua própria régua. Mas não é o que acontece hoje, principalmente no jornalismo caricato, né? Então ele tem sempre um duplo padrão, ele aponta o dedo para alguém, ele faz uma crítica, opinativo e tal. Depois, quando acontece uma outra coisa inversa, ele diz, não, mas veja bem como é bom para você e tal, né? Então, colocando aqui para vocês um trecho de uma entrevista que eu capturei aqui, a respeito dos desdobramentos aí nas redes sociais, do nós contra eles, que é uma estratégia que foi adotada aí nos últimos dias, levando, né, os ricos contra os pobres, o problema dos pobres, né, porque os super ricos, a taxação, cheio de sofismas, como eu fiz uma live aí aqui no canal, para quem assistiu, e convido para acessarem aí no canal, a live tá gravada. Então, vejam aqui, que eu vou fazer os comentários em cima, né, disso aqui, para vocês verem o que eu chamo de duplo padrão. Então vamos lá, olha aí, ó. Outro ponto que me chamou a atenção sobre esse debate nas redes na última semana, a comunicação governista lançou mão de um recurso que está sendo usado para quase tudo agora, né, que são aqueles vídeos de inteligência artificial mais realistas, né, com novas ferramentas que foram lançados, e um vídeo especificamente que eu vi muita gente comentando que achou muito impactante, que devia passar na televisão, enfim, que é um vídeo que mostra... representa de alguma forma a população carregando o peso, né, de impostos, carregando sacos pesados nos ombros, né, então essa representação visual mesmo da carga tributária, enquanto as pessoas mais ricas estão carregando só uma sacolinha ali levinha para dizer que proporcionalmente pagam muito menos impostos, né? Bom, logo de cara você já percebe o seguinte, agora que a inteligência artificial foi utilizado realmente por essa narrativa, agora vale. Não, agora é do bem, né? Agora é do bem. Antes eles estavam com muito medo do uso da inteligência artificial, a extrema-direita, aqueles chavões todos. Mas agora que encaixou um discurso, né, que é muito caricato para a esquerda, mas eles acham que tem uma certa penetração, né, naquela massa burra, né, da população, aí vale, né? Então vamos lá, ó o desdobramento do filhote de sociólogo, ó. Exato, Nadédia. E esse é um ponto interessante. Quando a gente fala, a gente tem feito aqui na FGV vários estudos sobre os usos e as apropriações que as pessoas fazem de ferramentas de inteligência artificial para o seu dia a dia, ou para a política, para a saúde, para diversos temas. Em geral, uma coisa que a gente observa é que se avalia a IA, o uso da IA, sempre a partir da lógica do engano, né? Ou seja, se a pessoa não foi enganada, parece que o uso de IA não é tão relevante assim. Ou seja, é óbvio que esse é o grande problema, né? Quando você tem vídeos tão realistas, materiais tão realistas, que de alguma forma te tiram a segurança ou a confiança sobre o que é verdade ou não. Mas a gente tem observado, na verdade, que os usos que as pessoas têm feito são usos que não necessariamente têm a ver com enganar as pessoas, mas sim usar o potencial dessa tecnologia
para gerar imagens que impactam as pessoas. E aí, esse vídeo, eu acho que foi um vídeo que chamou a atenção e corroborou algumas conclusões que a gente já vinha tentando argumentar sobre como as pessoas não necessariamente precisam ser enganadas para que o impacto de materiais produzidos por IA seja relevante. Então, nesse sentido, eu acho que foi um caso que, evidentemente, chamou muito atenção, teve um apelo, conseguiu, como você falou, né, materializar, né, uma pauta que é um pouco abstrata, então você, de certa forma, constrói uma narrativa que deixa as coisas com uma analogia, né, em relação ao peso dos sacos que os trabalhadores carregavam, e aí, de alguma maneira, se enquadra nesse cenário, né, desses usos emergentes da inteligência artificial que ainda estão sendo mapeados. Porque um vídeo falacioso, com sofisma, né, criado de uma maneira totalmente falaciosa, né, da questão do imposto, da questão e tal, mas agora o cara aprova, o sociólogo aprova. Ele fala, não, mas é uma coisa realista, agora é do bem essa questão, né? Nossa, que coisa realista, né? Que coisa que fez as pessoas pensarem, né? Antes não, quando o Nicolas gravou um vídeo, quando o outro fez... Não, aí é uma coisa do mal, não, é o uso temos que controlar a inteligência artificial, as redes e tal. Agora não. Um vídeo caricato, aliás, foram mais do que um, né? Foram vários vídeos, né? Atacando o presidente da Câmara, né? Fazendo uma série de analogias bizarras, né? E isso eles não mostraram, né? Isso eles não mostraram. Mas agora é do bem, né? Do bem. Então vamos lá, atenção, hein? Que a criatividade dos atores, especialmente quando uma tecnologia se populariza, o seu uso indiscriminado pela população, leva a gente a lugares que a gente não consegue nem imaginar. Então a gente tem que continuar seguindo, identificando esses usos, evidentemente condenando todos os usos que fazem uso de notícias falsas ou de conteúdos que não são legais, mas de alguma maneira esse é um ponto interessante aí e que, evidentemente, aponta para 2026, né? Porque agora a gente já está começando a pensar em campanha eleitoral. Então é vídeo de marqueteiro. Um laboratório, né? É vídeo o laboratório. As coisas que a gente pode observar na disputa de 2026. Perfeito, a discussão política é sempre muito quente, mas se tem um assunto que está conseguindo dividir, disputar esse espaço, né, na atenção das pessoas nas redes, sempre, né? Mas nas últimas semanas com um novo motivo, é o futebol, por causa da Copa do Mundo de clubes. Aí nós passamos para o futebol. De um assunto desse, aí a gente passa para o futebol e começa a conversar com o futebol, aquela coisa e tal. Vocês perceberam qual que é o mote e tal agora? Demonizando a inteligência artificial, era tudo horrível e tal. Aí o marqueteiro dispara para várias agências pagas para fazer essas coisas falaciosas, né, com sofismas e tal. Aí o filhote de sociólogo diz, não, mas é importante, isso é uma coisa interessante, olha como teve essa dimensão, então, e aí ele já passa pano, né, então aguardem 2026, né, a campanha que for do ódio, de contra, né, aí pode ser muito bom. Pode ser muito bom, é muito útil para a democracia. É isso aí, pessoal. Obrigado. Acompanhe aqui o Modernidade Ciência e vamos em frente. Não esqueça do joinha e se inscreva no canal.